Olá, meus caros, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos falar aí da continuação de Nuka World e eu preciso mostrar alguns detalhes interessantes que eu não tinha mencionado na primeira vez que eu joguei, tá? Então, assim, vamos com calma aí pra gente poder detalhar esses fatores todos e durante o vídeo eu vou explicando pra vocês, beleza? Antes de tudo, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe. Recados dados, vamos ao vídeo. Toma! Nuka World mostra esse lado complicado aí dos invasores no mundo de Fallout, tá? Eles ali, dentro da ambientação deles, eles são invasores mais potentes, mais fortes do que os invasores normal da comunidade, ou Commonwealth, tá? E a gente tem que fazer uma série de trabalhos para poder fazer com que Nuka World, que é o mundo aí dos invasores, funcione, tá? A questão é, por que que um parque de diversão precisa ser ligado, certo? Para que os invasores trabalhem nele. Não sei, eu acho que não faz muito sentido, certo? Mas enfim, é um ponto, né? Eu vou colocando outros pontos aí, tá? E além disso aí, tem diversas coisas que a gente tem que fazer em Nuka World para poder fazer com que o parque funcione, certo? Ok. E os invasores, eles usam as pessoas como servos, né, deles aí no mundo de Nuka World, cara. E depois, mesmo depois de você ter finalizado, que é um defeito do jogo, é que você não consegue tirar aí as coleiras explosivas, tá? Cara, se você comparar com os outros jogos da série, tudo bem, você tem essa ideia aí das coleiras explosivas aí, tá? Que você usa na pessoa, no pescoço da pessoa. Só que, tirando isso aí, cara, vai ter outros fatores, igual, por exemplo, as coisas ruins que o pessoal dos discípulos fazem, ou os operadores que são os invasores, que são mais políticos, né? Eles fazem as maquinações assim por detrás das cortinas. É o que eu mais gostei. E os mais estilosos são a matilha, né? Os invasores da matilha. Mas se você parar pra pensar, cara, não tem nada que chame muita atenção. Que fale assim, ah, isso aqui é o invasor de Fallout, sabe? Que coisa marcante. Aí você perguntar pra mim, falou, nossa, Bag, mas você tá sendo chato, né? Na avaliação aí dos invasores, certo? Você poderia estar pensando isso. Eu concordaria em parte se eu não te mostrasse aí o que acontece nos outros jogos da série Fallout, tá? Então vamos por parte que eu vou falar, por exemplo, o Fallout 3 e o Fallout New Vegas. Fallout 3 tem a ideia das coleiras explosivas. Você tem que caçar pessoas que estão na capital Westland, né? No Fallout 3. E você tem que sair fazer uma série de trabalhos questionáveis, o que te faz perder uma certa fama na ambientação do jogo, tá? E uma ideia, um desses trabalhos, você pegar uma menina novinha e levar aí pra esses caras complicados, entendeu? Pra poder se virar uma serva deles. E você não consegue ver mais ela, tá? Se você levar pra esses invasores em Paradise Falls, que chamam uma vila lá dos invasores lá, essa Paradise Falls, esse pessoal leva essa menina e você nunca mais ela vê durante o jogo. Que é uma das coisas que você tem que questionar. Será que vale a pena eu fazer isso? Será que vale a pena? Entendeu? E aí depois você entra dentro desse Paradise Falls. Lá você pode meter o fogo em todo mundo, mas você nunca vai achar algumas pessoas ali, tá? Que é o caso dessa menina aí. E assim, cara, é um clima pesado que fica quando você vai ver pra essas pessoas que são praticamente, não sei se vocês viram aquele filme da Netflix chama Beast of Nations. Um cara que é um miliciano africano e ele faz com que os meninos virem trabalhadores deles, braçais, só que caçando gente. Eu não vou falar o nome, mas aí vocês entendam do jeito que vocês puderem entender. Entendeu? Então, assim, eles fazem a cabeça da pessoa para poder virar servos deles. Então eu tô sendo muito bacana no jeito de falar, tá? Agora, no Fallout New Vegas, a Vault 3 aí de Fallout New Vegas, que era uma Vault onde um dos invasores estava conversando com a pessoal dessa Vault
ganhou a confiança deles para poder entrar na Vault e assim, passar, fazer uma faxina geral dentro da Vault, tá? Não vou detalhar o que eles fizeram, entenda o que vocês quiserem entender, tá? Então é mais ou menos isso, cara. Mas os invasores não deixam de ser o que eles são dentro de Fallout 4, tá? Então a gente tem que ir pra comunidade. Nós temos que ir pra comunidade, tá? E aí conquistando bases ou acampamentos que poderiam ser acampamentos aí dos Minutemen. E Minutemen, depois eu vou explicar o que são os Minutemen, tá? E aí você vai meio que chutando a bunda aí dos donos desses acampamentos, tá? Sobreviventes aí da comunidade. Ok, beleza, tranquilo. Só que antes disso, de vocês fazerem isso, você precisa completar todo o parque de Nuka World. E ali você tem que eliminar os vermes no Diver Gut, uma coisa assim, que é tipo um ambiente parecido com Faroeste, tá? Aí no Safari, que é um parque de safari, você tem que caçar uns Deathclaw crocodilo, né? Aí vocês dão uma pesquisada que aconteceu com esses Deathclaw crocodilo. Então, turma, o que acontece? A gente tem esse problema aí, nós temos esse problema, que nós temos que resolver aí, limpar no World para poder virar um domínio aí dos invasores, tá? É uma coisa meio cômica, assim, e não acho que o próprio Fallout tem essa crítica meio cômica aí, dessa vida meio tosca que os invasores têm, tá? Mas não tem essa ambientação pesada dos fins que tem na Fallout New Vega ou dos caçadores de gente no Fallout 3, tá? Não. Aqui é mais um bando de invasores que são beberrões, assim, que falam que quer ganhar dinheiro, quer passar rasteiro no outro. É algo muito estúpido. Muito estúpido. E é algo muito estúpido, tá? Então, outro exemplo aí é uma DLC do Fallout 3 que ela mostra muito. O ambiente pode ser muito catastrófico, né? Que ali são invasores que na verdade são uma milícia onde tem um líder que está tentando descobrir uma vacina para uma doença, para uma coisa que está tomando conta das pessoas. E se não descobrir, tá? Uma das pessoas ali, aos poucos as pessoas que estão em volta, elas vão ficando doentes até se transformar como se fossem zumbis, assim. Não zumbis, aqueles zumbis que a gente conhece, mas seres sem muita racionalidade que saem destruindo tudo que tá à sua volta, tá? Então é algo assim complicadíssimo, tá bom? Então tem diversos tipos de ameaças no ambiente de Fallout que não é só usar um jet, invasores, não. São diversos fatores. Ali não tem só um invasor normal, tá? Tem diversos fatores onde tem um líder desses invasores que está meio que colocando as outras pessoas como servas, né? Desse ambiente meio ditatorial assim, sacou? Meio torturador. Então, acontece isso, até você descobrir qual a melhor solução para o pessoal lá do The Pit, tá? Isso no Fallout 3. Depois disso, você tem uma escolha aí de ir conquistando a comunidade para os invasores ou você atacar aí os invasores, tá? Essa quest, o que eu fiz? Eu arranjei uma modificação, que chama Conquest de Nuka World, né? Com os Minutemen. E teve outras quests também que faziam com que o Preston Garvey não se irritasse com a presença aí, o histórico de dos invasores de Nuka World junto com o Solo Survival, tá? É uma modificação que ele ignora o fato de você trabalhar com essa turma, tá bom? Ok. E outra modificação que, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é uma modificação onde que Pottergage ele ignora o fato de você estar atacando aí a Nuka World. Você tem que pegar ele e mandar ele para um acampamento. Enquanto isso, você mete o fogo aí no pessoal de Nuka World, tá? Então, gente, continuando aí, tá? Depois dessa exibição aí, a gente vai meio que perseguir
esses camaradas, tá? E fazer a limpa aí no Nuka World, tá? E assim, quando você opta por escolher trabalhar com os invasores depois de conquistar Nuka World, você tem que tomar muitos campos, tá? Dentro aí de Nuka World. E você tem que ficar de olho na felicidade dos personagens para você aí, dos personagens não, dos invasores, para poder manter os acampamentos funcionando, tá? Porque se faltar algum recurso que eles precisam, eles vão entrar em conflito com você. Agora, se você conquistar ali, você vai... Se não conquistar, não. Se você eliminar os invasores, você vai ganhar confiança aí dos personagens que vivem no Nuka World. E dependendo de alguns mods, você consegue instalar aí os Minutemen aí no Nuka World, tá? Minutemen são mais tranquilos de lidar, apesar daí do Português. Preston Garvey, toda hora te mandar para um acampamento, tá? Inclusive, depois eu tive um jeito de fazer com que ele parasse de me mandar. Depois a gente descobre isso aí, tá? E assim, gente, eu havia prometido para vocês que minha vontade era de jogar um nuke, né? Uma bomba em cada um desses invasores. E de certa parte eu fiz. Eu vou deixar aqui pra vocês verem como é que é a sensação, hein? Como é que eu explodi no Nuka World, tá? Fui jogando bomba, os personagens ficaram no chão, mas enfim. Passei o fogo neles, tá? Aí, um tempo depois, chega aí os Minutemen e tomam conta dali, tá bom? Mais ou menos isso. Eu não sei se tem outras mods ali pra poder mexer, mas a gente vai procurando, instalando aí pra poder fortalecer o pessoal, tá bom? E é legal que tem uns Minutemen que usa Power Armor, então assim, é bem bacana. Então, cara, eu havia mencionado que os invasores aqui de Nuka World, os operadores, pra mim, eu acho um dos mais fodas que tem. Porque ele traz o traço daquele invasor clássico que anda de forma organizada, como se fosse uma gangue. Agora, os discípulos não, cara. Os discípulos é só querer te ameaçar e te colocar de joelhos pra poder obedecer todos os desmandos que ele tem. Tá? A Matilha é um bando de gente maluca que tá ali querendo mostrar quem é o mestre lá, que nem o Leroy lá, né? Quem é o mestre Leroy. Enfim, tem esse lance, tá? No final, passei o fogo todo mundo, conquistei Nuka World, tá? E usei algumas armas interessantes, como Scorpion, como um atirador antimaterial chinês, né? Usei aí a AK-47 e outras armas aí, tá? Continuei com a armadura normal do personagem e foi com o meu grupo lá pra poder dar um jeito neles. Aí tinha outros invasores também no boteco que tinha no Nuka World, que eu esqueci o nome do boteco, tá? Mas tirando isso, você faz a limpa, todo mundo tá livre ali, aí você pode voltar pra comunidade, cara. Cara, o que é mais interessante aqui dentro dessa DLC? As armas que é um handmade rifle, que é tipo uma K-47, o rifle chinês, né? São armas muito boas, tá? Uma arma clássica muito boa. Ela tem um DPS bom, tem um dano bom, tá? Lembra até aquelas armas lá de Fallout 3. Chinese Assault Rifle, que é um dos melhores rifles que tem no jogo, tá? E tem as granadas aí de nuca, né? Granada de nuca. Tem granada que afeta as pessoas para poder te obedecer que você quiser. Tem as granadas que você joga para poder os animais atacarem as pessoas, tá? E tem outras armas interessantes também. Se você completar, por exemplo, a missão aí das tampas de Coca-Cola, vai ter outras armas aí. Como também tem a armadura azul, que é uma das melhores que tem. Com a X01, tá bom? Uma Power Armor. E alguns boss tem algumas armas, como aquele boss lá dos carniçais no mundo da fantasia. Se você conversar bem, você não briga com ele, ele libera os itens pra você, tá? E, cara, bom, tem uns revólver na Dry Gut, né? Mountain Gut, não sei. Que é tipo faroeste. Lá você tem um revólver do oeste, mas acho que umas outras armas lá. Eu não tô lembrado. No Safari, cara, tem uns itens que ficam em cima de uma cabana de árvore nesse ambiente, tá? E no Nuka Galaxy lá tem outros itens interessantes lá também. Então fica de olho. Como também tem uns trajes de astronautas lá pra você pegar e completar uma quest, tá? É mais ou menos isso.
E, cara, apesar de eu não gostar tanto dos invasores aqui de Nuka World, as quests deles eu acho um pouco mais interessante que da comunidade de Fallout 4. Que eu acho que Fallout 4, assim, com todo respeito que gosta, eu jogo normal. Eu jogo esse jogo de ter um. Mas uma coisa que eu posso falar desse jogo, que ele é um novelão, cara. Tá? Infelizmente é muito dramático, assim, não tem problema ser dramático, mas vou explicar pra vocês. Tem certas coisas que são um pouco meio ridículas, assim, entendeu? Certos personagens que são um pouco meio ridículos. Não que Fallout não seja ridículo, mas tem certas situações que são ridículas demais. Esse jogo, por exemplo, tem o mesmo plot parecido aí com o de Fallout 3, que é o lance de pai e filho, né? Lembra muito a Guerra nas Estrelas, Darth Vader e Luke Skywalker. Entendeu? Então, infelizmente, tem esses lances aí que a gente está cansado de ver. Acho que histórias de ficção científica sempre tem um lance de pai e filho aí, tá? Mas paciência, gente. Fallout 4, infelizmente, tem esses lances aí, mas tem muitas outras coisas interessantes, tá bom, gente? Eu falo isso pra vocês não andarem com expectativa tão grande se você não conhece o jogo, tá? Mas é pra você ver como é que realmente é o jogo. Não tenha tanto ódio, mas seja mais crítico, tá bom? Bom, turma, eu acredito que seja isso. Fallout Nuka World aí, tá? Poderia ser muito melhor, poderia ser quests assim de perseguições, de histórias assim com invasores complicadíssimos, que parece até aí com aqueles invasores do Mad Max. Só que eles são muito frangos, assim, entendeu? Eles são muito fracos, assim, infelizmente, tá? Enfim, turma, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.